E mais uma novelinha dos investimentos. Veremos aqui na BTG Bank, onde nós temos... Que bom ter fé, que bom te ver também, dinheirinho crescente. Ai, que delícia! Então temos aqui, eu tenho R$30,10 hoje, 10 centavos. Aqui são as transferências, PIXs. Transferência enviado. Aí eles estão sentindo minha falta. Vamos ver aqui, ó. No menu. Conta R$30,10. Investimentos R$705,76. Vendo aqui na prática, temos no cru, temos R$701,64. Sendo que no patrimônio total está em R$705,76. Investido 700 e valores em trânsito, ou seja, valorização tem R$4,12, que dá R$705,76. Enfim, temos aqui fundos de investimentos e, como eu falei no vídeo anterior, esse aqui, ó, esse aqui tá no negativo, ó, 5,78 negativo. Ótimo, porque é 5,78% abaixo do valor que eu introduzi, ou seja, o valor investido foi R$498,69. O líquido, R$501,54, ou seja, que eu poderia resgatar seria R$501,54, sendo que ele caiu 5,78%, equivalente a R$498,69, ou seja, eu vou investir, aproveitando que ele deu essa queda aqui, porque quando ele subir, ele vai recuperar os 5,78 e em cima do valor que eu depositar agora, vai render mais 5,78. Entendeu? Então vou colocar R$30. 30? Não, vou colocar R$15. R$15,10. Não é possível investir por agora. Agendamento. Tá bom, confirmado. Finalizar. Se bem que amanhã é feriado em São Paulo, né? Essas coisas geralmente é de São Paulo. Não sei se vai cair o investimento. Eu vou ver outras possibilidades de investimentos. Eu vou aqui. Finanças, benefícios. Eu preciso ver. Transferir contas. Transferir, com certeza. Transferir. Então eu tenho R$15 para transferir. Quanto eu desejo transferir? R$15. O valor é maior do que o saldo em conta? Como assim? Não. Ah, seria da BTG Invest para... Não, é o contrário. Ah, tá. Beleza. R$15. Agora sim. Ok, confirma transferamos. Não preciso conferir. Agora caiu aqui na BTG. Botage. De proteger. E vamos botagear. A botageadora. Rapaz, 17%. E eu investi aqui, né? Ele estava em 5,78 negativo. Ele está, no caso. E eu vou procurar outras modalidades de investimento. Eu quero ir no... Cadê o investir?
investir. Eu quero fundos de investimento, é claro. Será que tem alguma coisa de R$1? 12,60, 500, 10 mil, 25 mil. Opa, a partir de R$0. Auto Invest GL Balanced USD. Quer dizer que GL é global. A partir de R$0, ó. Maneiro. Mas ele rende o quê? Resgatinho até 3 dias e 0%. É novo isso. E é sofisticado. R$1.000, 15,7%. Lá em cima aqui. A partir de R$1 em 16. Ah, não, esse aqui eu já tenho. Divi Global Acciones. Eu acho que eu vou investir naquele de zero, a partir de R$0. Vou dar uma chance a ele. 550 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil teu, 5 mil teu, 5 mil teu, 5 mil meu, quanto fica? 5, opa, a partir de R$0. Opa, pera aí, rendimento de 20,30, tá ótimo. Itaú Action Deb Inc. Fique Firfi Infraestrutura. Opa, 20,30. Será que eu acho um melhor que esse? Acima de 20,30 a partir de R$0. Vou procurar aqui, vou procurar. A partir de R$1, 0,0. No momento, Kinner. 20, tanto tá vencendo, hein? Aquele de 20, tanto tá vencendo. A partir de R$0, ou seja, 1 centavo pode ser introduzido. Mas claro que nada rende em 1 centavo, né? É difícil. A partir de R$1, 16,20, não. Então, o de 20, a partir de 0 centavos, tá melhor. Porque tá rendendo 20%. Opa, 2 negativo, mas é a partir de R$1.000. Ô, caramba. Interessante. Fundilhos. R$20,30, o Itaú Action. Eu vou investir nesse aqui. Investir com cerveja. Eu tenho saldo disponível, R$30,10. Impossível. Eu vou fazer o seguinte. De R$15, 714, 7,50. Eu vou colocar 7,50 aqui. 7,50 aqui. E naquele outro, seria bom se fosse amanhã, né? Mas enfim, amanhã é feriado em São Paulo. Li e aceito. Então, você vai investir R$7,50 no Itaú Action Deb Inc. Fique Firth Infra. CRPR. Eu não sei que xingamento é esse, mas... Itaú Action Debentures Incorporation FIC Fire Infraestrutura Inflation CRPR, que eu não sei o que é. É isso. Vai sim confirmar. 7,50, ok. Agora eu tenho mais 7,50 para investir. Eu vou voltar, sabe onde? Naquele de R$0. De R$1, 0,0%.
Eita, caramba, 6,2044 negativo por 25 mil, quanto é que vai dar isso? Eu vou dar uma fé nisso aqui. Vou fazer uma fezinha nisso aqui. Investir. Sabe por que ele tá no início ainda? Então é bom começar no início porque o pessoal vendo que tem alguém acreditando, ele vai entrar nesse fundo. Porque eu sou o primeiro a entrar nele. Isso vai fazer com que outras pessoas entrem. Aí, a porcentagem de quantas pessoas entrarem, digamos, eu coloquei 7,50. Aí, as pessoas que entrarem e ver que tem 7,50, provavelmente devem entrar com 7,50. Então, isso vai ser 100% de valorização em cima dos meus 7,50. Entendeu? Eu vou introduzir e vou esquecer que tenho. É isso. Então é isso. Eu investi. Agora tem que ver. Esse fundo aqui está no zero, absolutamente zero. Absoluto. E quando forem investindo, vai crescer, né? À medida que outras pessoas forem entrando neste mesmo investimento, ao qual no momento ele acaba de valer apenas R$ 7,50. Então estou seratino, e dava para que investir sem ter que se preocupar com nada. Auto-investe sofisticado, como é que seria isso? Moderado, seu investimento no piloto automático. É mais acessível do que você imagina. Comece a investir a partir de 0,1 centavos. Taxa de administração 0,8% ao ano. Opa, tá legal, hein? Resgate qualquer valor a partir em apenas 10 dias. Ó, tem que esperar 10 dias a partir do momento que chegou a 17,3%. Será que fica legal isso? Renda variável, inflação, é tudo que ele investe, a seleção de investimento. Ele investe na renda variável, que é o multimercados, que é a bolsa de valores no caso. Inflação é o IPCA, tá bom? Aí no caso aqui, o multimercado são grandes empresas do mundo. E mais três eu não sei o que é isso não, vou descobrir agora. Alternativos internacional, prefixados. Aí eles vão nos prefixados de outras corporações governamentais do International. Prefixados de 2,41% do valor que você introduzir. International em 5,12, tá legal. Alternativos 11,30. Inflação. Inflação tem que ser forte mesmo. 14,68. Eu introduziria os 30,70% na inflação. A variável está em 30,70, tá legal, muito bom. 18,11 no multimercado. E o pós-fixados 17,68%. Tá interessante isso aqui, depois eu vejo. Agora eu tô zerado de tentar ver alguma coisa. Eu gostaria de investir nisso aqui, mas depois. É interessante. Muito interessante. Em destaque. Isso aqui foi o que eu acabei de ver, tá bom? Detalhes. Destaque porque eu acabei de ver. Ele chegou a 8,89% no período. Período de um mês, pelo visto. A carteira chegou a 7,61%.
E se comparada à taxa do CDI, ele chegou a 85,63%, ultrapassando a própria taxa do... Não, a taxa do CDI chega... Opa! Ah, Ah, caramba! Eu tava vendo os períodos errados. Agora eu tô vendo certo. Chegou a 96, cara. Oxe, 97,23, ó. Interessante. Absolute Hedger Flick. Seria bom também introduzir nesse aqui. Ah, tá. Não foi que eu acabei de ver, não. Não foi que eu acabei de ver, não. Esse é a partir de zero. Por enquanto não teve evolução nenhuma. Eu queria investir nesse aqui, hein? Ah, mudou? Ah, ele vai mudando conforme vão investindo no tempo real? Reservar. Aplicação mínima, um barão. Tá maluco? Aplicação mínima, um barão. Ô, louco. Não, 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 não. Deixa eu nos investimentos a partir de R$ 1, tá? Cara, que legal. À medida que eu for entrando e saindo, ele vai atualizando. Ver detalhes. Vince Valorant. Finn. Ele chegou ao fim, ó. Ele chegou a 109,69% de valorização. Isso é equivalente a 8,15% em cada mês. Caraca, chegando até mesmo a 8,94%. Eita caramba, mas a partir de quanto? A partir de quinhentão, ó. Meio barão. Ai, chega, é muito pra minha cabeça. Então é isso aí, gente. As evoluções chegou aqui nesse primeiro aqui, que é o BTG não sei o que lá, não sei o que lá das contas. Ele chegou a R$ 1,67, sendo que o saldo líquido está em 501,54 e o saldo bruto chega a 502,05. E o valor investido atualmente foi de 498,69. Rendimento total R$ 2,85. Ele chegou a cair. Chegou a cair para não sei quanto, porque não está revelando aqui. Chegou a cair 1,35. Aí subiu 13, tanto e o máximo que subiu foi. O máximo que subiu foi. Ué, meu filho. 22,76%. E agora ele está em queda e é o momento que eu estou investindo. Então, de 22 para 15, são 7,12% de queda. Então, nesse 7,12% de queda, aproximadamente, eu vou investir o valor e ele, quando subir novamente, vai recuperar, vai evoluir 7,12 aproximadamente. Entendeu? É isso aí. Perseu Lima nas dicas de investimentos. Temos esse aqui também, ó. International BTG Dividendos, ações globais,
Ações globais, BDRs. Dividendos de BDRs, que é Brazilian Debentures Rates. Debentures são... Debentures? Eu esqueci o que são debentures. Vamos lá, a titia Cici se lascando, se ferrando. O que são debentures? Explique de forma plausível que até uma criança de 3 aninhos entenderia. Debentônio é um termo que pode ter diferentes significados dependendo do contexto. Debentures. Debenturize. Debentures. Debentures de Estados Unidos, o recebimento, debentures de ações, fundos. Desculpe pela confusão anterior. Vou esclarecer cada termo que você mencionou separadamente. Primeiro, bens. Bens são coisas tangíveis que possuem valor econômico. Eles podem ser objetos físicos como carros, casas, roupas, ou até mesmo dinheiro em espécie. Os bens são importantes porque podem ser comprados, vendidos ou utilizados para satisfazer necessidades e desejos das pessoas. 2. Panteão. O termo panteão pode se referir a diferentes coisas dependendo do contexto. Uma possível referência é o Panteão de Roma, um antigo templo dedicado aos deuses romanos. Também pode se referir a outros panteões, como o Panteão de Paris. Esses são locais históricos e culturais que podem ser visitados por turistas. 3. Mentores. Mentores são pessoas que possuem experiência e conhecimento em determinada área e estão dispostas a compartilhar seus conhecimentos e orientar outras pessoas. Eles ajudam a orientar e aconselhar seus mentees, pessoas que os bem a orientação em suas carreiras, estudos ou em outros aspectos da vida. 4. Os bônus de ações. Bônus de ações são benefícios oferecidos por algumas empresas aos seus funcionários. Eles consistem em receber ações da própria empresa como uma forma de recompensa ou incentivo. Os funcionários podem comprar essas ações a um preço especial ou até mesmo recebê-las gratuitamente, dependendo das políticas da empresa. 5. Fundos de investimento. Os fundos de investimento são veículos de investimento coletivo, nos quais várias pessoas investem seu dinheiro em conjunto. Esse dinheiro é gerenciado por uma equipe de profissionais de investimento, que o utiliza para comprar uma variedade de ativos, como ações, títulos e imóveis. Os investidores do fundo recebem uma parcela proporcional dos lucros ou prejuízos gerados pelos investimentos do fundo. Espero que isso tenha... Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos financeiros. Ao adquirir uma debênture, você está emprestando dinheiro para a empresa emissora em troca de um retorno financeiro. Diferente de ações que representam uma participação acionária na empresa, as debêntures são uma forma de investimento de renda fixa. Isso significa que você empresta seu dinheiro para a empresa e, em troca, recebe juros e o valor principal investido de volta, em um prazo determinado. As debêntures podem ser emitidas por empresas de diferentes setores, como indústria, infraestrutura, energia, entre outros. Elas possuem características específicas, como prazo de vencimento, taxa de juros, forma de remuneração e garantias. Existem 2 tipos principais de debêntures: as debêntures simples e as debêntures conversíveis. As debêntures simples são títulos de dívida que pagam juros periodicamente e têm um prazo de vencimento estabelecido. Já as debêntures conversíveis são aquelas que podem ser convertidas em ações da empresa emissora em determinadas condições pré-estabelecidas. É importante ressaltar que compras de dívidas emitidas, também conhecidas como compra de títulos de dívida ou compra de dívida, referem-se a transações em que o investidor adquire títulos de dívida emitidos por uma entidade devedora. Esses títulos de dívida podem incluir debêntures, títulos do governo, títulos corporativos, entre outros. Quando uma entidade precisa de capital, ela pode emitir títulos de dívida para captar recursos junto a investidores.
Esses títulos representam uma promessa de pagamento futuro com juros ao investidor. No entanto, em alguns casos, o investidor pode optar por vender esses títulos antes do vencimento para outro investidor, que é a chamada compra de dívida. A compra de dívida pode ocorrer no mercado secundário, onde os títulos de dívida são negociados após sua emissão inicial. Nesse mercado, os investidores podem comprar e vender títulos de dívida entre si, permitindo a transferência de propriedade e a liquidez desses ativos. A compra de dívida pode ser vantajosa para os investidores por diversos motivos. Por exemplo, eles podem adquirir títulos de dívida por um preço abaixo do valor nominal, o que aumenta o potencial de retorno. Além disso, a compra de dívida pode permitir aos investidores diversificar sua carteira e obter exposição a diferentes emissores e tipos de dívida. No entanto, é importante destacar que a compra de dívida também envolve riscos. O valor dos títulos de dívida pode variar de acordo com fatores como as condições econômicas, a qualidade de crédito do emissor e as taxas de juros. Portanto, os investidores devem realizar uma análise cuidadosa, considerar os riscos antes de realizar uma compra de dívida. Espero que isso tenha Desculpe pela falta de clareza na minha resposta anterior. Vou explicar de forma mais detalhada. Uma entidade devedora é uma instituição como uma empresa ou governo que precisa de dinheiro para financiar suas operações ou projetos. Para obter esse dinheiro, a entidade pode emitir títulos de dívida. Os títulos de dívida são instrumentos financeiros que representam uma promessa de pagamento futuro por parte da entidade devedora ao investidor. Eles são uma forma de captação de recursos, onde a entidade emite os títulos e os vende para investidores. Existem diferentes tipos de títulos de dívida, como debêntures, títulos do governo, como os títulos públicos e títulos corporativos. Cada tipo de título tem suas características específicas, como prazo de vencimento, taxa de juros e forma de pagamento. Quando o investidor compra um título de dívida, ele está emprestando dinheiro para a entidade devedora. Em troca, a entidade se compromete a pagar juros ao investidor durante o prazo de vigência do título e, ao final desse prazo, devolver o valor principal investido. Os títulos de dívida são negociados em mercados financeiros como o mercado secundário, onde os investidores podem comprar e vender esses títulos entre si. Isso proporciona liquidez aos investidores, permitindo que eles possam vender seus títulos antes do vencimento se assim desejarem. A taxa de juros dos títulos de dívida é determinada por fatores como a qualidade de crédito da entidade devedora, a oferta e demanda no mercado, as condições econômicas e as políticas monetárias. Quanto maior o risco percebido, maior tende a ser a taxa de juros oferecida para atrair investidores. É importante ressaltar que investir em títulos de dívida envolve riscos. A entidade devedora pode enfrentar dificuldades financeiras e não conseguir pagar os juros ou devolver o valor principal aos investidores. Por isso, é fundamental avaliar a qualidade de crédito da entidade antes de investir e diversificar a carteira de investimentos. Espero que agora você tenha. Claro, vou dar alguns exemplos de títulos de dívida. 1. Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas. Ao adquirir uma debênture, você empresta dinheiro para a empresa emissora e recebe juros e o valor principal de volta, em um prazo determinado. 2. Títulos do governo. São títulos de dívida emitidos pelo governo de um país. No Brasil, por exemplo, temos os títulos do Tesouro Nacional, como as letras do Tesouro Nacional LTN e as notas do Tesouro Nacional NTN. Os investidores emprestam dinheiro ao governo e o ISBEM juros e o valor principal no vencimento. 3. Bônus corporativos são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos. Eles podem ter diferentes nomes, como Corporate Bonds ou Corporate Notes, e são negociados no mercado financeiro. 4. Certificados de depósito bancário CDB são títulos de dívida emitidos por instituições financeiras. Os investidores emprestam dinheiro para o banco e o ISBEM juros e o valor principal no vencimento. 5. Letras de câmbio são títulos de dívida emitidos por financeiras. Os investidores emprestam dinheiro para a financeira e o ISBEM juros e o valor principal no vencimento. Esses são apenas alguns exemplos de títulos de dívida.
Cada título tem suas características específicas, como prazo, taxa de juros e forma de pagamento. É importante analisar cada título e entender seus termos antes de investir. Lembrando que investir em títulos de dívida envolve riscos como o risco de crédito da entidade emissora. Por isso é fundamental realizar uma análise cuidadosa e diversificar a carteira de investimentos. Espero que esses exemplos tenham sido úteis. Se tiver mais dúvidas, estou à disposição para ajudar. Claro, vou criar um cenário fictício para ilustrar como seria um exemplo de alunas do primário praticando esses investimentos. Em uma sala de aula, a professora decide ensinar sobre o funcionamento dos investimentos de uma forma lúdica e educativa. Ela divide a turma em grupos e atribui a cada grupo um papel específico no cenário dos investimentos. De empresas representadas pelos grupos de alunas. Cada grupo de alunas é designado para representar uma empresa fictícia. Elas podem escolher um nome para sua empresa, decidir qual setor de atuação terão, como alimentos, brinquedos, roupas, entre outros. 2. O governo representado pelo representante de sala. O representante de sala é escolhido para representar o governo. Ele é responsável por emitir títulos do governo fictícios que seriam como promessas de pagamento futuro. 3. Investidores. As demais alunas. As alunas que não fazem parte dos grupos de empresas são os investidores. Elas têm a oportunidade de emprestar dinheiro para as empresas e receber juros e o valor principal de volta. No cenário, cada grupo de alunas apresenta um projeto de investimento para as outras alunas, explicando como pretendem utilizar o dinheiro emprestado. Por exemplo, um grupo pode apresentar um projeto para comprar materiais e produzir brinquedos, enquanto outro grupo pode apresentar um projeto para expandir a produção de alimentos saudáveis. As alunas investidoras têm a oportunidade de emprestar dinheiro para as empresas, escolhendo os projetos nos quais desejam investir. Elas recebem uma taxa de juros fictícia como recompensa pelo empréstimo e aguardam o prazo estabelecido para receber o valor principal de volta. Durante o período do investimento, as alunas acompanham o progresso das empresas e aprendem sobre os riscos e benefícios de cada investimento. No final do período, as empresas devolvem o dinheiro emprestado junto com os juros aos investidores. Esse cenário permite que as alunas do primário tenham uma compreensão básica sobre como funciona o conceito de investimentos, empréstimos e retorno financeiro, de uma forma divertida e educativa. É importante ressaltar que esse exemplo é simplificado e fictício, apenas com o objetivo de ilustrar o conceito de investimentos para as alunas do primário. Para investimentos reais, é necessário considerar aspectos mais complexos e buscar orientação de profissionais financeiros. Espero que esse exemplo tenha sido útil. Se tiver mais perguntas, estou à disposição para ajudar. Agora a professora, ela explica os detalhes de como funciona cada atividade de investimento positivo e negativo. Claro, agora que a professora já introduziu o conceito básico de investimentos, ela pode explicar os detalhes de como funcionam as atividades de investimento positivo e negativo. Ela pode fazer isso de forma didática, usando exemplos simples e compreensíveis para as alunas do primário.
Aqui estão algumas explicações que a professora pode dar. Investimento positivo. A professora pode explicar que um investimento positivo é aquele que traz benefícios e retorno financeiro. Ela pode usar exemplos como um de investimento em um negócio de venda de limonada. A professora pode explicar que as alunas podem investir seu dinheiro em um negócio de venda de limonada. Elas podem comprar os ingredientes, fazer a limonada e vender para outras pessoas. Se o negócio for bem-sucedido, elas podem ganhar dinheiro com as vendas e obter um retorno positivo sobre o investimento. 2. Investimento em uma horta. A professora pode explicar que as alunas podem investir seu dinheiro em uma horta. Elas podem comprar sementes, plantar e cuidar das plantas. Com o tempo, as plantas crescerão e poderão ser vendidas ou utilizadas para consumo próprio. Assim, elas podem obter um retorno positivo sobre o investimento, seja através da venda dos produtos ou da economia de dinheiro em compras de alimentos, e investimento negativo. A professora também pode explicar que um investimento negativo é aquele que traz prejuízos ou perdas financeiras. Ela pode usar exemplos como um de investimento em um brinquedo quebrado. A professora pode explicar que, às vezes, as alunas podem investir seu dinheiro em um brinquedo quebrado. Elas podem gastar seu dinheiro comprando o brinquedo, mas se ele estiver quebrado, não poderão brincar com ele, terão perdido seu investimento. 2. Investimento é um jogo de tabuleiro chato. A professora pode explicar que, em alguns casos, as alunas podem investir seu dinheiro em um jogo de tabuleiro que não é divertido. Elas podem gastar seu dinheiro comprando o jogo, mas, se não gostarem dele, terão perdido seu investimento, pois não terão prazer em jogá-lo. A professora pode enfatizar a importância de fazer escolhas de investimento cuidadosas e analisar os riscos e benefícios antes de investir seu dinheiro. Ela pode incentivar as alunas a aprenderem com os erros e a buscar investimentos que tragam retornos positivos. É importante destacar que Ok, lembrando que nos negócios tem o negativo, né? A porcentagem negativa. Então, como isso se tornaria benéfico mesmo investindo no negativo? Peço desculpas por qualquer confusão anterior. Vou esclarecer melhor a questão sobre investir no negativo. Quando falamos sobre investimentos, é importante entender que uma porcentagem negativa representa uma perda financeira, ou seja, um retorno negativo sobre o investimento. Em geral, investir no negativo não é considerado benéfico, pois significa que você perdeu parte do dinheiro investido. No entanto, existem algumas situações em que uma porcentagem negativa pode ser vista como uma estratégia de investimento. Um exemplo é o investimento em ações ou fundos de investimento, onde o valor das ações pode oscilar diariamente. É possível que, em determinado período, o valor de uma ação ou fundo apresente um desempenho negativo, resultando em uma porcentagem negativa de retorno. Nesses casos, alguns investidores podem ver essa queda no valor como uma oportunidade de comprar ações ou cotas de fundos a um preço mais baixo, na expectativa de que o valor se recupere no futuro. Essa estratégia é conhecida como comprar na baixa, que pode ser uma forma de buscar um retorno positivo a longo prazo. No entanto, é importante ressaltar que investir em ações ou fundos de investimento envolve riscos e que a estratégia Esmiúce mais esses detalhes. Quando se trata de investir em ações na baixa, existem algumas estratégias e benefícios que podem ser considerados. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre esse tema. 1. Oportunidade de comprar ações a preços mais baixos. Durante períodos de baixa no mercado de ações, os preços das ações tendem a cair. Isso pode ser uma oportunidade para os investidores comprarem ações a preços mais baixos do que em períodos de alta. A ideia é aproveitar o momento para adquirir ações de empresas sólidas a preços mais atrativos. 2. Potencial de valorização no longo prazo. Ao investir em ações na baixa, os investidores podem se beneficiar de uma eventual recuperação do mercado no longo prazo. Se as empresas nas quais investiram se recuperarem e o valor das ações aumentar, os investidores podem obter um retorno positivo sobre o investimento.
3. Diversificação da carteira de investimentos. Investir em ações na baixa pode ser uma forma de diversificar a carteira de investimentos. Ao adquirir ações de diferentes setores ou empresas, os investidores podem reduzir o risco concentrando seus investimentos em uma única área. 4. Potencial de receber dividendos. Algumas empresas distribuem parte de seus lucros aos acionistas na forma de dividendos. Ao investir em ações na baixa, os investidores podem ter a oportunidade de comprar ações de empresas que pagam bons dividendos, o que pode gerar uma fonte adicional de renda. É importante ressaltar que investir em ações envolve riscos, e não a garantia de retorno positivo. A volatilidade do mercado de ações pode levar a perdas financeiras, e é essencial realizar uma análise cuidadosa das empresas e ter uma estratégia de investimento bem definida. Fonte: InfoMoney, Exame. Lembre-se de que é sempre importante buscar orientação de um profissional financeiro antes de tomar decisões de investimento. Lembrando que cada detalhe é importante, então como isso se tornaria benéfico? Peço desculpas pela falta de clareza. Vou explicar melhor como investir na baixa pode se tornar benéfico. Investir na baixa pode ser benéfico pelos seguintes motivos. 1. Comprar ações a preços mais baixos. Durante períodos de baixa, os preços das ações tendem a cair. Ao investir nesse momento, os investidores têm a oportunidade de adquirir ações a preços mais baixos do que em períodos de alta. Isso significa que eles podem comprar mais ações com o mesmo valor de investimento, o que pode aumentar o potencial de retorno no longo prazo. 2. Potencial de valorização das ações. Ao investir na baixa, os investidores esperam que o mercado se recupere e que o valor das ações aumente no futuro. Se as empresas nas quais eles investiram se recuperarem e o mercado se fortalecer, o valor das ações pode subir. Isso pode resultar em um retorno positivo sobre o investimento, permitindo que os investidores vendam as ações a um preço mais alto do que o preço de compra. 3. Diversificação da carteira de investimentos. Investir na baixa também pode ser benéfico para diversificar a carteira de investimentos. Ao adquirir ações de diferentes setores ou empresas, durante um período de baixa, os investidores podem reduzir o risco, concentrando seus investimentos em uma única área. Isso pode ajudar a equilibrar os ganhos e perdas e proteger o portfólio contra volatilidades específicas de um setor ou empresa. 4. Receber dividendos. Além do potencial de valorização das ações, investir na baixa também pode permitir que os investidores recebam dividendos. Algumas empresas distribuem parte de seus lucros aos acionistas na forma de dividendos. Ao investir em ações durante um período de baixa, os investidores podem ter a oportunidade de comprar ações de empresas que pagam bons dividendos. Isso pode gerar uma fonte adicional de renda, independentemente das flutuações de preço das ações. É importante ressaltar que investir na baixa envolve riscos, e não a garantia de retorno positivo. O mercado de ações é volátil e os preços das ações podem continuar caindo. Portanto, é essencial realizar uma análise cuidadosa das empresas, ter uma estratégia de investimento bem definida e estar preparado para lidar com a volatilidade do mercado. Espero que isso tenha esclarecido como investir na baixa pode se tornar benéfico. Se tiver mais dúvidas, estou à disposição para ajudar. Por que a volatilidade é importante no mercado e para mim como investidor? Ei, eu não ouvi. Repete. É fundamental que os investidores estejam bem informados, tenham uma estratégia de investimento sólida e estejam preparados para lidar com a volatilidade do mercado. Espero que isso tenha esclarecido a importância da volatilidade no mercado e para os investidores.
Se tiver mais perguntas, estou à disposição para ajudar. Não ouvi direito, repete novamente. Peço desculpas pela inconveniência. Aqui está novamente a resposta sobre a importância da volatilidade no mercado financeiro e para os investidores. A volatilidade é um conceito fundamental no mercado financeiro, representando a variação dos preços dos ativos financeiros ao longo do tempo. Ela desempenha um papel importante para os investidores por diversos motivos. 1. Risco e retorno. A volatilidade está diretamente relacionada ao risco e ao retorno dos investimentos. Ativos mais voláteis geralmente apresentam maior risco, mas também podem oferecer maiores oportunidades de retorno. Investidores que estão dispostos a assumir maior risco podem se beneficiar da volatilidade ao buscar retornos mais altos. No entanto, é importante lembrar que a volatilidade também pode resultar em perdas financeiras, e os investidores devem estar preparados para lidar com esses riscos. 2. Precificação eficiente. A volatilidade no mercado reflete a interação contínua entre compradores e vendedores, resultando em uma precificação mais eficiente dos ativos. Quando há maior volatilidade, os preços podem se ajustar mais rapidamente às informações disponíveis e às expectativas dos investidores. Isso permite que os investidores tomem decisões com base em preços mais atualizados e reflitam melhor o valor real dos ativos. 3. Oportunidades de lucro. A volatilidade cria oportunidades para os investidores lucrarem com as flutuações de preços. Quando os preços das ações ou outros ativos financeiros sofrem grandes oscilações, os investidores podem aproveitar essas variações para comprar quando os preços estão baixos e vender quando estão altos, buscando obter um retorno positivo. 4. Indicador de incerteza. A volatilidade também pode ser um indicador da incerteza e da instabilidade do mercado. Quando há eventos econômicos, políticos ou outros fatores que geram incerteza, isso pode levar a uma maior volatilidade nos preços dos ativos. Os investidores podem usar a volatilidade como um indicador de possíveis riscos e incertezas no mercado. Esses são apenas alguns aspectos da importância da volatilidade no mercado financeiro. É importante ressaltar. Se comparado a todas as descrições até o momento, vamos considerar que, num cenário, um país entrou em crise. Quais investimentos seriam adequados para se sobreviver a essa crise de um país? E considerando também, de forma global, se for um problema pandêmico e ou mundial de inflação e problemas internacionais de negociações, quais são os investimentos mais adequados a cada tipo de cenário, de acordo com as pandemias, tanto mundial quanto governamental e empresarial. Em cenários de crise econômica de um país, problemas pandêmicos ou problemas internacionais de negociações, é importante considerar estratégias de investimento que possam ajudar a minimizar os impactos negativos e buscar oportunidades de crescimento. Aqui estão algumas opções de investimento que podem ser consideradas em cada tipo de cenário. Crise econômica de um país. Investimentos em moedas estrangeiras. Em uma crise econômica, a moeda local pode perder valor. Investir em moedas estrangeiras mais estáveis ou em moedas de países com economia sólida pode ajudar a proteger o capital e preservar o valor dos investimentos. Investimentos em ativos reais. Investir em ativos reais como imóveis, commodities ou metais preciosos pode ser uma estratégia para proteger o patrimônio durante uma crise econômica. Esses ativos tendem a manter seu valor, ou até mesmo se valorizar em períodos de instabilidade econômica. 2. Problemas pandêmicos. Investimentos em setores resilientes. Durante uma pandemia, alguns setores da economia podem se mostrar mais resilientes do que outros. Setores como saúde, tecnologia, alimentos e serviços essenciais podem apresentar maior estabilidade e potencial de crescimento durante esse período.
Investimentos em empresas inovadoras. Pandemias podem acelerar a adoção de tecnologias e soluções inovadoras. Investir em empresas que oferecem soluções digitais, telemedicina, comércio eletrônico e outras tecnologias pode ser uma estratégia para aproveitar as oportunidades de crescimento nesse contexto. 3. Problemas internacionais de negociações. Diversificação geográfica. Em cenários de problemas internacionais de negociações, a diversificação geográfica pode ajudar a mitigar os riscos. Investir em diferentes países e regiões pode reduzir a exposição a um único mercado e permitir que os investidores aproveitem oportunidades em outras partes do mundo. Investimentos em setores defensivos. Setores defensivos, como serviços públicos, bens de consumo básico e saúde, podem ser menos impactados por problemas internacionais de negociações. Esses setores geralmente oferecem produtos e serviços essenciais que são demandados independentemente das condições econômicas. É importante ressaltar que essas são apenas. Ok, considerando cada informativo acima, me descreva empresas, setores, tipos de investimentos que englobam esses detalhes. Então, quais seriam os tipos de investimentos adequados por cada descrição acima? Com base nas informações fornecidas anteriormente, aqui estão alguns exemplos de tipos de investimentos adequados para cada descrição. Uma crise econômica de um país. Investimentos em moedas estrangeiras. Os investidores podem considerar investir em moedas estrangeiras estáveis, como o dólar americano, o euro, o iene japonês ou o franco suíço. Isso pode ser feito por meio de contas bancárias em moeda estrangeira, fundos cambiais ou até mesmo ações de empresas com exposição internacional. Investimentos em ativos reais. Durante uma crise econômica, investir em ativos reais como imóveis, commodities como ouro, prata ou metais preciosos pode ser uma estratégia para proteger o patrimônio. Isso pode ser feito por meio de fundos de investimento especializados em commodities, fundos imobiliários ou até mesmo a compra direta desses ativos. 2. Problemas pandêmicos. Investimentos em setores resilientes. Durante uma pandemia, setores como saúde, farmacêuticas, empresas de biotecnologia, tecnologia, empresas de software, serviços de nuvem, alimentos, supermercados, empresas de entrega de alimentos e serviços essenciais, energia, água podem apresentar maior resiliência. Os investidores podem considerar investir em ações dessas empresas ou em fundos de investimento que tenham exposição a esses setores. Investimentos em empresas inovadoras. Pandemias podem acelerar a adoção de tecnologias e soluções inovadoras. Investir em empresas de tecnologia, como aquelas envolvidas em inteligência artificial, telemedicina, comércio eletrônico e logística, pode ser uma estratégia para aproveitar as oportunidades de crescimento. Isso pode ser feito por meio de ações dessas empresas ou fundos de investimento focados em tecnologia e inovação. 3. Problemas internacionais de negociações. Diversificação geográfica. Os investidores podem considerar investir em fundos de investimento globais, ou ETFs, Exchange Traded Funds, que oferecem exposição a diferentes mercados e regiões do mundo. Esses fundos geralmente têm uma carteira diversificada de ações e títulos de diferentes países, permitindo que os investidores se beneficiem do desempenho de diferentes economias. Investimentos em setores defensivos. Setores defensivos, como serviços públicos, bens de consumo básico, alimentos, produtos de higiene e saúde, podem ser menos impactados por problemas internacionais de negociações. Os investidores podem considerar investir em ações de empresas desses setores ou em fundos de investimento especializados que tenham exposição a esses setores. Lembre-se de que esses são apenas exemplos. Quais plataformas de investimentos e bancárias permitem fazer esses tipos de investimentos citados acima? Quais são as plataformas mais adequadas para isso, tanto nacional quanto internacional, e que dê para fazer daqui mesmo do Brasil?
Eu não ouvi. Peço desculpas pela inconveniência. Aqui estão algumas opções de plataformas de investimento bancárias no Brasil que você pode considerar. PagBank é uma conta digital gratuita oferecida pelo PagSeguro, que permite investir em CDB com liquidez diária e outros produtos financeiros. 2 Ágora Investimentos é uma corretora de valores que oferece diversos produtos de investimento, como renda fixa, fundos de investimento, bolsa de valores e previdência privada. 3 Nelogica é uma plataforma de investimento que oferece acesso a home broker, plataforma de investimento e outras ferramentas para investidores. Essas são apenas algumas opções. E os demais citados acima anteriormente? Aqui estão algumas opções de plataformas de investimento bancárias internacionais que você pode considerar. A Nomad é... Oxi.